Ilustríssima deputada Tia Ju, que preside os trabalhos desta sessão, senhoras deputadas, senhores deputados presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria, aqueles que nos assistem pela TV Relege e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Eu quero retomar o tema abordado aqui anteriormente por parlamentares sobre a audiência da Comissão Permanente de Educação da Assembleia Legislativa realizada no dia de hoje. E eu quero falar exatamente a respeito do que eu considero dois divórcios. Duas grandes separações. Esta audiência pública de hoje, ela foi concebida a partir de pais de alunos e professores de escolas públicas de São Gonçalo, prestes ou já fechadas, e numa aflição tremenda dessas pessoas sobre o que estava acontecendo e que providências deveriam ser adotadas. Me comprometi com eles, acolhendo a demanda de procurar o presidente, deputado Conte Bittencourt, exatamente para a gente promover a audiência pública. Pois bem, a audiência pública foi marcada para um dia, mas foi um dia que estava a efervescência num grau muito elevado aqui na Assembleia e no seu entorno, então foi suspensa. Então foi marcada uma nova data que aconteceu hoje. Quando eu cheguei para a audiência pública, então me deparei logo na entrada com uma quantidade enorme de pais de alunos e professores, inclusive daqueles que tinham me procurado, impedidos de entrar para assistir à audiência pública. E aí fui até o presidente disse que é porque tinha sido determinado pela mesa diretora que somente 40 pessoas poderiam estar presentes na audiência. Pois bem, este daí é onde eu registro, aproveito este fato para registrar o primeiro divórcio que aconteceu entre a sociedade e esta Casa Legislativa. Ora, se era uma audiência pública, e as audiências públicas, é bom que se diga a verdade, as audiências públicas realizadas até hoje na Comissão de Educação, são elas tranquilíssimas, inclusive onde se tem a oportunidade de ouvir o poder público, ouvir os pais de alunos, ouvir professores e ouvir os próprios alunos. Então, esse número, inclusive a representação dos profissionais da educação, que é o CEP, tudo isso. Então, hoje esse número foi reduzidíssimo por conta desse impeditivo. Então, é lamentável que a casa que é do povo, é lamentável que uma audiência pública as pessoas sejam o povo impedido de participar, principalmente aqueles interessados em dar uma contribuição efetiva, dizendo a verdade sobre o que acontece em relação ao fechamento das escolas públicas no estado do Rio de Janeiro. Então, eu acho que isso daí tem que ser corrigido. Nós não podemos continuar como legislativo, gradeado, muralhado, do jeito que está, um soldado ao lado do outro, verdadeira muralha construída, para impedir o acesso do cidadão, da cidadã, a esta Casa Legislativa no estado do Rio de Janeiro. Nós não podemos de forma alguma admitir isso daí. Então hoje isso daqui é um legislativo aquartelado. E não pode ser dessa maneira. Quer dizer, fere, inclusive, princípios constitucionais. Então, este é o primeiro divórcio que eu gostaria de registrar. O segundo divórcio que eu gostaria de registrar, a separação,
é entre aquilo que foi dito pelo secretário de Educação e sua equipe, principalmente através da fala dele e da fala de uma subsecretária responsável pelo planejamento, onde o que foi dito por essas pessoas, representando a Secretaria de Educação, Poder Público, e aquilo que foi dito pelos pais de alunos, por professores e por alunos, e pela representação do Sindicato Estadual dos Professores da Educação. Ou seja, uma verdadeira separação, um verdadeiro divórcio entre o que disse um e o que disse o outro. Então, realmente fica numa situação complicada. Quer dizer, a justificativa da Secretaria de Educação o tempo todo se firmou na competência técnica dos profissionais responsáveis pela elaboração do planejamento na área da educação e em relação principalmente às transferências de alunos que estavam existindo de uma escola para outra, com o intuito de fazer uma otimização deste processo. Pois bem, já quando a gente ouve por parte dos alunos, dos professores, dos pais de alunos, a conversa é totalmente diferente. Quer dizer, está começando a existir no estado do Rio de Janeiro o fechamento de escolas. Aliás, não é de agora que o fechamento de escolas está começando. Há muito tempo, no governo Cabral, que foi fechado de escolas públicas no estado do Rio de Janeiro, não está no gibi. E isso daí há uma continuidade. O que está se assistindo hoje em dia, nada mais, nada menos do que a continuidade desse processo de fechamento de escolas, e que coloca na rua, sem nenhuma perspectiva, jovens, estudantes que, se escola tivesse, provavelmente também teriam um futuro garantido melhor da este que se vislumbra sem a permanência dessas escolas. Então, isso daí é grave, porque o planejamento você não faz única e exclusivamente com a participação da técnica, por mais competente e eficaz que seja a equipe. Tem que existir sensibilidade social no tratamento desta questão, porque se trata de futuros de gerações vindouras. E mais, tem que existir, acima de tudo, a engenharia política, conforme eu afirmei lá, que se dá principalmente a sua eficácia através do diálogo, que inexiste totalmente em todo esse processo de planejamento, lamentavelmente, né? Então, esta audiência pública teve a participação de cerca de 15 deputados e deputadas desta casa, e, inclusive, houve, de minha parte, o compromisso de alargar exatamente aquilo que estava sendo tratado para outros espaços, e aqui no plenário a gente fazer exatamente tudo o que for possível para que haja ressonância naquilo que lá foi tratado. Inclusive, só para fechar, concluir, na solicitação de várias pessoas dizendo que este processo teria que ser suspenso, teria que se voltar a ter diálogo, teria que se fazer um diagnóstico daquilo que estava sendo apresentado, ou seja, nada disto estava acontecendo e, portanto, teria que haver a suspensão do processo. Então, nós vamos aguardar, porque se, ao terminar esta semana, nada disto foi feito, a semana que vem nós vamos estar aqui fazendo a denúncia daquilo que, infelizmente, foi prometido e não está sendo cumprido por parte da Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Eram essas considerações que eu gostaria de fazer, nobre deputada que preside este trabalho, Tia Ju.